capítulo 15, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. É um texto muito conhecido da palavra de Deus. É o texto que fala do filho pródigo, né? Do pai, do filho, né? Também tem um filho que ficou em casa. Então aqui nós temos a revelação nesse texto de um contexto familiar, onde o enfoque está sobre o filho que saiu de casa e também o pai que ficou esperando esse filho, né? Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem aí com suas Bíblias abertas. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 15, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um de teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe e ponde-lhe um anel na mão, sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho que estava morto reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém, queridos? Esse texto aqui ele é emocionante, né? Eu sempre olho esse texto assim como um dos textos emocionantes da Bíblia, essa cena, né? A gente cria na mente da gente aquela imagem daquele pai indo ao encontro daquele filho e beijando aquele filho. Para mim sempre essa imagem é algo muito tocante. E agora há pouco a Aurinete falou que realmente a sociedade é um reflexo do que é a família, né? E hoje a figura do pai ela está muito deteriorada em função do erro de muitos pais mesmos, né? E é claro que nós vivemos num mundo que conspira realmente contra a família, que conspira no sentido de que realmente os papéis dentro da família não sejam exercidos da maneira como deveriam ser exercidos, para que a família seja uma família saudável e estável, né? Capaz de produzir uma sociedade saudável e estável também. E hoje eu vejo aqui muitos pais novos, né? Eu vejo ali o Ricardo está com a filha da o Edson ali, né? O Edson, a Paola, né? Mas eu acho que a filha dele está no colo do Ricardo, né? Mas nós temos assim muitos pais novos. Temos o Gabriel, a Sofia não está aí, temos a Sofia não, a Heloísa não está aí, temos o Lucas, que é pai da Sofia, que também não está aí, mas são pais novos, né? E que sensação é essa de pegar uma criança no colo, e aí você olha e você fala: isso aqui é meu, né? Esse nariz, esse olho. Aí a gente vai achando ali características nossas daquela criança, né? Tem o Danilão lá atrás, né? Do Rodrigo e da Luana, que a gente ainda não sabe ali para que lado ele pendeu mais, né? Mas ele está uma mistura bonita ali, né? O Guilherme, que veio aqui na frente, né? Toda vez ele chega aqui me chamando, né? E assim muitos outros pais. Temos ali também o Reginaldo, né? Com os filhos novinhos. E como é bom a gente passar por essa experiência. Minha esposa, quando estava orando aqui, ela começou a orar,
que muitas vezes os nossos filhos, eles têm a sua fase, né, de bebê, de criança, a fase infantil, a fase de adolescente, a fase de jovem, a fase de adulto, e embora eles passem por todas essas fases, eles nunca deixam de ser filhos, sempre serão filhos, né? Tem a idade que eles são totalmente independentes e estão debaixo, vamos dizer assim, da autoridade dos pais, e chega a hora que eles batem as asinhas, saem, né? Vão formar a sua casa, o seu lar, mas continuam sendo filhos, né? Continuam sendo filhos. E esse texto aqui, irmãos, do filho pródigo, na relação com o pai dele, é um texto que fala muito ao nosso coração. E essa semana eu vi, não só essa semana, acho que na semana anterior a essa também, uma discussão, né, muitos pastores falando na internet sobre uma situação em que a Tami, ela poderia ter sido colocada pela Natura para ser, vamos dizer assim, representante do Dia dos Pais, né? Aí gerou uma discussão enorme sobre esse assunto, e acabou, acho que esse comercial acabou nem saindo, né? Porque realmente gerou-se uma discussão muito grande em cima disso, mesmo porque hoje a figura do pai dentro da sociedade, ela está muito desvirtuada, né? E nós, como cristãos, temos que ter um posicionamento sobre essas questões. Então, muitos pastores, claro, que falaram, a grande maioria falaram que não aprovariam se esse comercial viesse, né, a público, né? E eu estou apenas comentando o assunto, porque, como a Aurinete falou, tem mães que hoje em dia fazem o papel de pai, né? Tem mães hoje que assumem esse papel e fazem o papel do pai, às vezes até melhor que um pai, mas o fato é que isso não tira a credencial do pai de quem ele realmente é em relação ao gênero estabelecido biblicamente pela palavra de Deus. O fato é que, biblicamente falando, a figura do pai é uma figura que está estabelecida no gênero masculino, como a figura da mãe está estabelecida no gênero feminino, né? Então, quando eu falo isso, eu não falo isso com nenhum preconceito, né, contra a Tami, que foi citada aí nessa situação. Pelo contrário, né, eu posso dizer que esse vídeo mesmo vai ser divulgado, vai para o YouTube. O que eu poderia dizer assim a Tami, a todas essas pessoas que vivem esse dilema, é que nós amamos a vida de vocês. Nós amamos a vida de vocês, e todas as bênçãos que nós queremos para a nossa vida em termos de salvação em Cristo, nós desejamos também para a vida de todos vocês. Mas o fato é que, biblicamente falando, nós temos que entender que ser pai, né, como o pastor Cláudio Duarte falou, eu achei muito interessante a posição dele. Ele falou que ser pai, primeiro, é aquele que gera, né, e também aquele que cuida, porque tem uma frase que diz assim, que pai é aquele que cuida. E ele falou, não é somente aquele que cuida, pai também é aquele que gera. Às vezes um pai, ele gerou uma criança, se tornou pai biológico, não cuidou, outro pai apareceu em cena, foi mais competente do que ele, cuidou bem daquela criança, então apareceu o pai na função do cuidador, mas isso não tirou da pessoa que gerou a sua condição de ser pai também, né? Então o pai completo no sentido da palavra, é aquele que gera e cuida daquele que gerou, né? Então esse entendimento nós temos que ter, porque nós que defendemos valores cristãos numa sociedade que está tão perdida hoje em termos de referenciais de família, nós precisamos entender qual é a família que nós defendemos, qual é a família que você defende, qual é a família que você adotou como padrão para a sua vida e que você vai repassar para a vida dos seus filhos e que seus filhos vão repassar para a vida dos filhos deles e assim por diante. Então nós temos que ter essa coragem, né? Vamos dizer assim, essa coragem bíblica, essa coragem da fé na palavra de Deus, em Cristo Jesus, em todos os valores que estão transmitidos para nós, de nos posicionarmos em amor. Amém, irmãos? Em amor. Quando eu falo isso, eu não estou agindo com desamor para com ninguém, né? Eu não estou aqui dizendo que as pessoas que hoje não optaram nem pelo sexo masculino ou feminino, estão ali, como a sociedade diz, no trans, né? Elas não são importantes, elas não podem cuidar. A sociedade é livre, o país é democrático, elas podem cuidar de uma criança, isso não impede, mas nós temos que celebrar o Dia dos Pais, exaltando a figura do pai na figura do homem, do gênero masculino, né? Porque é assim que Deus idealizou a família no padrão bíblico. Por isso que a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe
unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, né? Então está dizendo que a união de um homem com uma mulher dará condição a eles de gerar filhos, e eles terão a condição de construir uma família. Então, posto todas essas verdades, a gente vai aqui para o texto, né, do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, onde nós temos aqui o pai do filho pródigo, né? E eu quero pensar com vocês, pais que estão aqui nessa noite, que esse pai, ele traz algumas mensagens para nós como pais nessa noite, e eu quero ser bem rápido, eu quero ser bem direto, bem objetivo. Quando a gente olha aqui para essa história, que é uma história emocionante, uma história tocante, que fala de um pai, não fala o nome desse pai, não fala a idade desse pai, apenas o texto menciona, porque é uma parábola contada por Jesus, que esse pai ele tinha 2 filhos, e um dos filhos, o mais novo, chegou para ele um dia e disse: me dá todos os meus bens, que me é de direito, porque eu vou embora. E aquele pai, irmãos, com certeza, ele ficou muito triste, ele ficou, vamos dizer assim, com o coração entristecido com a decisão daquele filho, mas nós vemos que no transcorrer da história, aquele pai, ele teve a condição de ter novamente aquele filho de volta, ele teve novamente a condição de abraçar aquele filho, e de ver novamente aquele filho que havia saído de casa, retornando e ali reconstruindo novamente os relacionamentos que foram quebrados. E o que eu tiro dessa experiência para mim e para você como pai? Primeiro, o pai do filho pródigo, ele foi um pai que ele não desanimou, mesmo tendo feito corretamente a sua parte, diante dos erros e dos fracassos que o seu filho vivenciou. Ele não desanimou, tendo feito a sua parte, e mesmo assim, tendo que ver erros e fracassos que o seu filho cometeu. O que eu quero dizer para você com isso nessa noite, pai? Que eu e você temos que fazer a nossa parte. Amém? Quem é pai aí? Levanta a mão aí. Nós temos que fazer a nossa parte. E eu imagino que um pai que faz a sua parte, ele dorme tranquilo, ele descansa. Mas meu filho errou, meu filho fracassou, meu filho meteu os pés pelas mãos. Não importa, você fez a sua parte. Agora o problema é quando nós não fazemos a nossa parte. A Bíblia não fala da história desse pai, do relacionamento dele com o filho, mas eu quero imaginar aqui, eu quero trazer isso para dentro desse texto, que aquele pai, porque a Bíblia exalta realmente a postura daquele pai, como um pai que foi amoroso, um pai que em nenhum momento ele agiu de forma errada para com aquele filho. Então a gente entende que aquele pai, possivelmente antes daquele filho sair de casa, ele foi um pai que foi um pai presente, um pai que educou, um pai que procurou ensinar ao seu filho valores que poderiam manter aquele filho na linha, ou na direção certa, ou no caminho certo. Possivelmente ele foi um pai que orou pelos seus filhos, no momento em que eles iam dormir. Eu estou aqui apenas criando uma imagem de como esse pai pode ter sido dentro da sua casa. Eu estou criando em cima desse pai a imagem de um pai que fez a sua parte como pai. Um pai que foi companheiro do seu filho na hora das dificuldades, quando aquele filho se machucou na roça, né? Talvez lá tocando lá as cabras, os carneiros, machucou o pé, aquele pai colocou aquele filho no colo, levou ele para casa, fez curativo. Enfim, foi aquele pai que ajudou o filho na hora em que ele precisou, nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade. Mas mesmo assim aquele filho errou, mesmo assim aquele filho se desviou, foi em direções erradas. E aí a gente fica pensando: aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu falhei? Então nós que somos pais, nós temos que ter essa consciência, que se nós fizermos a nossa parte, queridos, nós podemos descansar na certeza de que aquilo que a gente plantou vai germinar. Aquilo que a gente plantou de bom, aquilo que a gente ensinou de bom, vai germinar. Em alguns momentos os filhos podem vir a errar, mas aquilo que você plantou e que foi bom para a edificação daquele filho, no momento certo, vai germinar no coração daquele filho, e aquele filho vai se levantar da posição em que ele se encontra. Porque, irmãos, nós somos imperfeitos, né? Por mais que sejamos pais, todos nós temos as nossas imperfeições, todos nós temos as nossas falhas, né? Nós um dia fomos filhos, hoje somos pais,
E às vezes a gente fica se cuidando assim com aquele pensamento: eu não posso cometer com os meus filhos o erro que meu pai cometeu comigo. E a gente fica naquela preocupação de não fazer as mesmas coisas erradas que muitas vezes o nosso pai fez conosco, e a gente não quer passar para frente aquilo para não prejudicar o nosso filho. E assim a gente muitas vezes vai trabalhando com o conhecimento que a gente tem, mas a gente erra, a gente acerta, mas o importante é que a gente durma à noite e diga para nós mesmos: eu tenho feito a minha parte. Irmãos, para a honra e glória de Deus, eu tenho 3 filhos, né? Tenho o Gabriel, tenho o Mateus, tenho o Davi. Graças a Deus os 3 estão na igreja. Graças a Deus os 3 assim têm dado bom exemplo na casa de Deus. E eu sempre procurei fazer o seguinte: eu nunca fui, irmãos, um pai perfeito. Eu acredito que ninguém é, né? Com certeza eles viram falhas minhas, viram erros meus, né? Dentro de casa, no nosso relacionamento familiar, mas com certeza eles também viram muitos acertos. Eu sempre procurei passar para eles o essencial: amar a Deus acima de todas as coisas. Então sempre, irmãos, procurei passar tanto para o Gabriel, tanto para o Mateus, como para o Davi: em primeiro lugar Deus, em primeiro lugar Deus. Nós temos que pensar que o nosso relacionamento com o Senhor, ele não é um relacionamento religioso, é um relacionamento de amor. Então nós temos que amar a Deus em todo lugar, onde a gente estiver. A gente tem que estar ali realmente demonstrando em atitudes que a gente ama esse Deus, porque se nós amarmos a Deus, fizermos a vontade de Deus, não importa onde a gente estiver, o Senhor sempre estará conosco, nos abençoando, nos guardando, nos prosperando, nos guiando, porque nós como pais somos educadores dos nossos filhos, e eles vão fazer, via de regra, eles vão fazer o que nós fazemos. Eles vão fazer aquilo que nós julgamos importante, né? Então muitas vezes, eu lembro quando nós tínhamos condição de às vezes viajar em férias, a gente ia ir para praia, esses lugares, e aí a gente se divertia, desfrutava do ambiente, mas a gente tinha oportunidade às vezes de ir numa igreja, a gente ia, né? E às vezes a minha esposa falava assim: se você for, você vai querer pregar, né? Eu falei: se me der a oportunidade, eu vou pregar, né? Então a gente sempre procurava, mesmo estando num ambiente que aparentemente a gente está distante aparentemente do convívio da igreja, mas a gente não está distante de Deus, a gente não está distante do Senhor. Sempre procurar mostrar que o amor a Deus, ele deve ser vivenciado de 2 maneiras: fora da igreja, nas nossas relações humanas, né? A gente tem que ser correto, a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser justo, a gente tem que ser íntegro. Então isso é uma maneira de você adorar a Deus. Então eu acredito que nunca meus filhos viram eu me aproveitar de alguma situação, ou usar de desonestidade em alguma situação para levar vantagem em alguma situação. Então isso eu pude ensinar para eles, vivendo isso com a minha vida, demonstrando isso em atitudes práticas, mas dentro da igreja, assumindo compromisso com o chamado, com o ministério, né, que nós temos. Então cada um de nós tem uma vocação. A minha vocação é pastoral. A vocação dos meus filhos é mais na área da música. Davi está envolvido com a música ali também, mais no data show. Mas quando a gente tem um chamado, aquilo arde no nosso coração. A gente tem desejo de estar fazendo aquilo. A gente quer lidar com aquela situação. Quando a gente tem tempo, ou quando a gente não está fazendo qualquer outra coisa que seja importante, o nosso coração anseia estar fazendo aquilo. A gente quer fazer aquilo. Então eu sempre disse assim: a sua vocação, cuide, né? Preserve, lute, valorize aquilo que Deus deu para você, o seu dom, né? Qual é o seu dom? É pregar, é tocar. Mateus toca bateria, então toca com prazer. Gabriel toca baixo, toca com prazer. Davi toca fogo no diabo, toca com prazer, porque o Davi eu não sei o que ele vai tocar ainda, né? Por enquanto ele está ali tocando fogo no capeta, mas o que a gente tiver que fazer, a gente tem que fazer com prazer, com alegria, com amor. Então nós começamos a passar para os nossos filhos aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com o Senhor, né? E isso, irmãos, nós temos que vivenciar. Nós temos que ter essa intimidade com Deus, porque às vezes a gente fala assim: meu filho não gosta de estar na igreja, mas você gosta?
Ah, mas meu filho não gosta de ler a Bíblia. Mas ele vê você lendo a Bíblia? Ah, meu filho não gosta de oração, mas ele vê você orar, né? Ah, mas pastor, eu oro, e eu oro bastante, mesmo assim ele não gosta de orar. Então você está fazendo a sua parte, né? Você está fazendo a sua parte. Ah, meu filho não gosta de ler a Bíblia. E você lê? Eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia, ele me vê lendo a Bíblia, mas mesmo assim ele não lê. Eu falei, então você está fazendo a sua parte. Então nós precisamos fazer a nossa parte, né? Porque às vezes a gente fica olhando para o erro dos outros, para as falhas dos outros, mas é a nossa falha, né? Nós somos aqueles que têm de Deus a responsabilidade de conduzir, de estar à frente, de ser aquele que vai dar o direcionamento. Então o pai é a figura que dá o direcionamento, a figura paterna é a figura de autoridade dentro do lar, né? Deus incumbiu ao homem a função de ser o sacerdote do seu lar. A Bíblia diz, o salmista falando que os filhos são como flechas nas mãos de quem, irmãos? Do valente. Então uma flecha, o que um valente fazia com a flecha? Ele polia, ele limpava aquela flecha. A flecha do valente, ela não andava suja. A primeira coisa que um valente tem que fazer com as suas flechas é limpar elas, né? Então nós, muitas vezes, o coração dos nossos filhos, a mente dos nossos filhos, pode estar suja com a sujeira do mundo, e nós, como valentes de Deus, temos que estar ali, limpando com... O que limpa a nossa vida, irmãos? Palavra de Deus. Às vezes nós temos que sentar com os nossos filhos, e somente ir trazendo a palavra de Deus aos seus corações, porque a palavra de Deus vai limpando, ela vai tirando do coração dos nossos filhos a inclinação para o mal, ela vai tirando do coração dos nossos filhos a inclinação para o erro. Então a palavra de Deus é a água que lava, que purifica, que limpa, e nós como pais temos a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus para os nossos filhos. Hoje, por exemplo, a gente tem a igreja, tem a figura do pastor, né? A gente quer ouvir palavra, o pastor prega a palavra, vamos todo mundo ouvir o pastor pregando. Mas lá no Velho Testamento, a incumbência de pregar a palavra em casa, de quem que era, irmãos? Era do pai. Era do pai. Aí eu pergunto, porque hoje nós estamos no Novo Testamento, estamos debaixo da graça, aquela situação lá ficou perdida no Velho Testamento, o pai hoje não tem mais aquela incumbência de ser aquele ministrador da palavra na vida dos seus filhos? Não, irmãos, né? Isso não caiu, né? Nós continuamos com essa incumbência, né? Pesa sobre nós a responsabilidade de ainda sermos a voz profética, a voz do ensino, a voz da edificação da palavra na vida dos nossos filhos, porque a palavra de Deus, ela vai minando, ela vai tirando do coração dos nossos filhos a estultícia, né? A inclinação que muitas vezes a carne está ali querendo colocar, mas quem que vai tirar? É a palavra de Deus. Aquele pai foi um pai que não desanimou, ele não desanimou, mesmo tendo feito o que deveria ter feito, para que o seu filho, vamos dizer assim, tomasse decisões certas, andasse nos caminhos certos, mas o filho não andou, ele não desanimou. Por quê? Porque existem momentos em que os filhos precisam tomar as decisões por si próprios, né? Então aí entra a questão da liberdade, né? Então na casa daquele pai havia liberdade para que os filhos tomassem suas decisões. E aí vem a outra situação, irmãos, que eu vejo nesse pai, que esse pai, ele foi um pai que teve paciência para esperar que o filho pródigo, o filho que saiu de casa, ele aprendesse com o sofrimento, as aflições geradas em função da consequência das suas más escolhas, porque aquele filho, ele escolheu errado. E o que aquele pai fez? Ele deixou. Nossa, pastor, mas ele não tinha que ter impedido, pastor, ele não tinha que ter amarrado aquele filho, ele não tinha, pastor, que ter tomado uma atitude, porque se aquele pai sabia que aquele filho ia errar, ele deixou.
E aquele filho sofreu, aquele filho sofreu, irmãos, por quê? Diz a palavra de Deus que aquele filho, envolvido por uma visão egoísta, ele simplesmente quis os seus bens, os bens que lhe eram de direito, e ele simplesmente falou: pai, eu não quero mais a sua casa, eu não quero mais a sua companhia, porque na minha visão eu vou ser feliz, vou ser feliz lá fora. E aí o que aconteceu? Ele foi, diz a palavra de Deus, que ele começou a entrar num declínio, né? Ele começou a declinar, ele começou a perder, ele começou a empobrecer, ele começou a perder seus bens, sua roupa, né? Ele começou a perder tudo que ele havia recebido do seu pai. E diz a palavra de Deus que ele chegou numa situação tão ruim, tão fundo de poço, vamos dizer assim, que ele queria se alimentar das bolotas dos porcos, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nem a comida dos porcos. Ou seja, ele estava numa situação de sofrimento profundo. Só que no meio da aflição, no meio do sofrimento, algo tremendo aconteceu. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele cresceu. O que o pai não conseguiu ensinar para ele dentro de casa, ele aprendeu fora de casa. E às vezes, por que eu estou dizendo isso para os pais que estão aqui? Não estou dizendo que você não tem que se preocupar com as decisões dos seus filhos, que você não tem que interferir nas decisões dos seus filhos, mas muitas vezes, o que eu quero dizer para você, às vezes ele vai ter que aprender com situações que você sozinho não vai conseguir ensinar. Por mais que você queira que seu filho aprenda com as suas palavras, com a sua visão, ele não vai conseguir. Ele vai ter que passar por experiências que vão despertar no coração dele a consciência que ele precisa ter para entender verdades espirituais que talvez lá atrás ele não conseguia entender. E a aflição fez com que ele crescesse, né? Por que a aflição tem o poder de fazer crescer, irmãos? Porque a aflição, ela nos tira do comodismo. Quando tudo está bem, a gente se acomoda. É natural, está tudo bem, está tudo tranquilo. Então eu não preciso buscar muito, eu não preciso ler, eu não preciso buscar conhecimento, porque está tudo tranquilo, está tudo bem. Mas quando a coisa aperta, quando a situação de sofrimento vem, a aflição vem, tudo muda. As coisas começam a mudar e a gente começa a se despertar para o fato de que a gente tem que mudar de atitude, a gente tem que repensar, né? Tem uma palavra que o pessoal está falando muito nos dias de hoje: reinventar, repensar, rever. E a gente começa então a repensar, reinventar, rever situações da nossa vida. Porque, irmãos, há uma frase que diz o seguinte: que nós temos o direito de fazer boas ou más escolhas, mas nós não temos o direito de escolher as consequências das escolhas que nós vamos fazer. Se nós fizermos boas escolhas, colheremos boas consequências. E se nós fizermos escolhas ruins, as consequências serão ruins. Então foi isso que aquele filho vivenciou. E no meio da aflição, no meio da angústia, no meio da dificuldade, ele aprendeu a encontrar a humildade para reconhecer falhas da sua vida, que antes ele não conseguia ver, falhas da sua vida que ele tinha que consertar, que ele tinha que mudar diante de situações com pessoas dentro da sua casa, mais especificamente na relação dele com seu pai. Então havia essa necessidade, mas ele precisou passar pela aflição para poder entender que ele precisava fazer isso, porque se ele não sofresse, se ele não sentisse a dor, se ele não perdesse, se ele não passasse pelo sofrimento, ele não teria, não encontraria essa humildade, né, para dizer: realmente eu errei e eu preciso repensar as coisas na minha vida. Irmãos, nós estamos falando de pandemia, e vocês perceberam que a pandemia, ela afetou muito a questão dos relacionamentos familiares, sim ou não? Antes da pandemia, qual era o problema? Não era a gente não ter tempo? Os irmãos conseguem lembrar o tempo antes da pandemia?
não tem tempo, na correria, um para lá, outro para cá, não tinha tempo de conversar, não tinha tempo de dialogar, não tinha tempo para estar junto. E hoje, irmãos? Hoje está tendo divórcio, está tendo feminicídio, está tendo um monte de situações estranhas, porque as pessoas em família estão mais juntas, né? Elas foram obrigadas a estarem mais próximas umas das outras. Aí eu fico pensando, irmãos, a aflição gerada pela pandemia, de certa forma, forçou as pessoas dentro de casa a estarem mais juntas. E eu fico pensando que talvez Deus esteja usando esse momento hoje de aflição para trabalhar no coração da família, do relacionamento familiar, entre pais e filhos, marido e mulher, para que eles sentem, olhem nos olhos um do outro e se perdoem, consertem situações, reflitam sobre os seus erros, sobre as suas falhas, reconstruam novamente os seus relacionamentos que estavam quebrados. Então hoje existe uma aflição, mas também existe um propósito bom dentro de uma aflição. Se nós começarmos a compreender que no meio da aflição muitas vezes existe um trabalhar de Deus, nós começamos a perceber que é possível crescer, que é possível mudar de atitude. Às vezes a aflição vem para me quebrantar, porque às vezes, irmãos, eu sem aflição, eu tenho um coração duro, eu tenho um coração difícil, eu tenho um coração arrogante, orgulhoso, mas aí a aflição vem, ela me quebra, ela vem e ela me quebra. Então será que muitos pais não precisam ser quebrados? Será que muitos filhos não precisam ser quebrados? Para que possam conversar um com o outro, alinhar novamente o coração, porque dentro daquela aflição, algo tremendo aconteceu ali. Aquele filho, ele redescobriu o amor pelo seu pai. Ele parou para pensar assim: eu tenho um pai. Ele não pensou mais no dinheiro, ele não pensou mais nas riquezas, ele pensou no seu pai. E, irmãos, se a gente parar para pensar, a história do filho pródigo é a história de um filho que matou o seu pai dentro do seu coração. Porque quando ele pede a herança para o pai, o que ele fez? Ele matou o seu pai antes da hora. Porque a herança você só recebe quando o doador da herança empacota. Só quando ele abotou o terno de madeira. Só quando ele morre. E aquele filho, ele teve a coragem de chegar para o seu pai, ainda vivo, e dizer: eu quero a herança. O que quer dizer, irmãos, isso? Quer dizer que ele tinha um relacionamento com o pai, mas no seu coração era como se ele tivesse, no seu sentimento, matado o seu pai. É como se ele tivesse no seu coração já enterrado o seu pai. Não havia no coração dele o amor que ele deveria ter pelo seu pai. Só que quando ele vai lá para aquele ambiente de dor e de sofrimento, o que acontece? O amor pelo seu pai novamente renasce. Ele descobre novamente o amor pelo seu pai, e ele volta para encontrar com o seu pai. Essa história também se aplica a nós como pecadores, sim ou não, irmãos? Às vezes nós somos ingratos com Deus. Quem que é o pai dos pais? Deus. E Deus muitas vezes Ele nos dá tudo, sim ou não? Ele nos dá saúde, Ele nos dá emprego, Ele nos dá condição de termos as bênçãos que nós carregamos na nossa vida. Mas muitas vezes, quando nós temos a oportunidade de sermos gratos a Ele, o que nós fazemos? Nós vamos numa direção inversa. Nós caminhamos numa direção onde Ele não está. E aí o que acontece? O nosso pai fica lá, esperando. Isso acontece muitas vezes comigo, isso muitas vezes acontece com você, né? Nós corremos o risco de muitas vezes sermos filhos ingratos para com o nosso Pai Celestial. E o nosso Pai Celestial está sempre de braços abertos. Tem uma música que me lembra lá do passado, que era cantada pelo Diante do Trono, que diz assim: filho meu, estou aqui, esperando o momento de te encontrar, quero te abraçar. Filho meu, não desisti, os meus braços estão estendidos para ti, vem correndo
vem correndo, vem para mim. Esse é o apelo do nosso Pai para nós todos os dias. Esse é o apelo de Deus para nós todos os dias. Ele está dizendo para mim, Daldilei, muitas vezes para o Carlinhos, muitas vezes para o Larison, muitas vezes para o Davi. Ele está dizendo, vem para mim. Às vezes a gente se esquece de dar a Ele, né, toda a atenção que Ele precisa, todo o amor que Ele quer receber do nosso coração, toda a gratidão que Ele quer receber de nós, mas Ele está lá esperando. Vem para mim. É assim o nosso Pai, e é assim que muitas vezes nós como pais também devemos ser para com os nossos filhos. Quem tem hoje filhos que não estão na igreja? Levanta a mão. Carlinhos, Adalto. E é difícil, não é? Porque vocês gostariam que os filhos de vocês estivessem aqui. Com certeza, eu conheço, porque a Liliane, ela muitas vezes desabafa, né, diante de Deus. Já orei com ela, já orei com o Carlinhos nesse sentido, mas não perca a esperança, né? A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O importante é que vocês estão fazendo a sua parte. Vocês estão na igreja, vocês estão dando testemunho, vocês estão firmes na presença de Deus. Uma hora a ficha vai cair. Amém? Uma hora eles vão se levantar e vão caminhar na direção que eles precisam caminhar. Então hoje, Carlinhos, como pai, fica firme. Seja um pai firme no amor, firme em perdoar, firme em responder com palavras brandas a palavra dura que muitas vezes vem contra você. Seja um pai firme no sentido de abraçar quando o seu filho não quiser te abraçar, mas seja firme em demonstrar o amor, para que ele possa realmente entender que ele tem um pai, e esse pai, ele serve ao Pai dos pais, e ele serve a Jesus. Então nessa noite, o pai do filho pródigo nos ensina que às vezes nós vamos fazer a nossa parte, mas mesmo assim os nossos filhos poderão errar, poderão vacilar. Por quê? Porque eles têm a liberdade de tomar suas escolhas, e às vezes não serão as melhores escolhas possíveis, mas nós temos que estar prontos para acolher de volta, levantar quando eles caírem e ajudar eles a se colocar em pé novamente. Porque aquele pai, quando ele teve a oportunidade de tratar com aquele filho, ele não tratou aquele filho com repúdio, ele não tratou aquele filho com dureza, ele tratou aquele filho com amor. Então o amor tem o poder de transformar corações. Quem acredita que o amor transforma? O amor de Deus, ele pode transformar vidas. Quando aquele filho cai em si, reconhece que precisa voltar para o seu pai, reconhece que precisa consertar o relacionamento com o seu pai, o que aquele pai faz? Ele abraça aquele filho, ele acolhe aquele filho, ele dá àquele filho o que ele não merece, ele dá àquele filho amor. Aquele filho merecia ser confrontado com o seu erro, aquele filho merecia levar uma dura do pai, mas o pai naquele momento diz: traga o bezerro cevado, traga a melhor roupa, traga o anel, traga as sandálias, porque esse filho que estava perdido foi achado e agora nós vamos celebrar. Ou seja, aquele pai preferiu celebrar a vitória do filho do que ficar lembrando dos seus erros, né? Então o que eu quero dizer para você nessa noite: seja um pai que celebra os acertos do seu filho. Às vezes o seu filho, ele está precisando que você simplesmente diga: filho, eu não quero saber dos seus erros, eu quero saber dos seus acertos. Então nesse momento, eu quero dizer para você: você é meu filho, apesar dos seus erros, eu estou aqui para te ajudar a levantar e a caminhar novamente. É assim que Deus faz conosco todos os dias, é assim que nós também devemos fazer com os nossos filhos. Amém, queridos? A Bíblia também nos diz que nós constituímos filhos na fé, né? Então existe esse termo,
quando o apóstolo Paulo ele escrevia para Timóteo, ele falava: fulano de tal, ou o próprio Timóteo, em quem eu gerei nas minhas prisões. Então ele se via ali como pai na fé daquelas pessoas. Então o pai que gera em Cristo Jesus e cuida daquelas pessoas também é um pai na fé. Então eu, como pastor, muitas vezes me vejo como pai na fé de muitas pessoas, de vocês que estão aqui. Então muitas vezes, quando eu ligo, quando eu pergunto, quando eu às vezes cobro, ou às vezes lembro de uma situação, eu estou demonstrando uma atitude paternal de amor para com a sua vida, né? E eu disse hoje para o Ministério de Louvor, que estava aqui hoje de manhã, a gente sentou aqui, fizemos uma roda, e eu li aqui o texto de 2 aos Coríntios, ali no finalzinho, não lembro o texto agora, em que o apóstolo Paulo ele diz assim: não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais entesourar para os filhos. E aí eu disse para eles o seguinte: eu me sinto pai na fé de vocês, e eu quero passar para vocês a riqueza que Deus tem colocado no meu coração, e a primeira delas é gratidão. Que você abasteça a sua aljava de gratidão, o seu depósito de gratidão, para que você possa ser grato também às outras pessoas, né? E aos demais que não estavam aqui, aí eu cito a Luana, a Ana Cláudia, o Alessandro, o Gabriel, da mesma maneira, gratidão a vocês, gratidão à vida de vocês, pelo ministério que vocês têm desenvolvido à frente da igreja. Nesse tempo de pandemia, né, vocês estão sempre firmes aí. Como também tenho gratidão a todos os demais irmãos por todo o apoio que têm dado sempre. Porque como um pai que gera um filho na fé, assim também cabe a nós cuidar da vida de cada um desses filhos. Então que nessa noite você possa receber gratidão no seu coração, você possa receber amor no seu coração, e que juntos possamos caminhar nessa fé para servirmos a um Deus que é Pai. Ele não somente é nosso Deus, mas também é nosso Pai, e Ele nos carrega nos braços quando nós não podemos caminhar mais. Então nessa noite eu quero que você fique em pé, para nós estarmos orando.